Em 2018, o mundo teve a oportunidade de ver Homem-Aranha no Aranhaverso pela primeira vez, um filme de animação que veio para mudar todo esse gênero. Não só o seu visual é incrível, como possui uma história bem contada, com começo, meio e fim, tudo amarradinho, respeitando o material de origem e acrescentando elementos novos que caíram no gosto do público. Agora temos a sua continuação, Homem-Aranha através do Aranhaverso, que veio para fazer história novamente. Irei tecer minha crítica, piada nem tanto intencional, após a vinheta. Eu sou Nathanael e sejam bem-vindos ao Cinevillain. Primeiro de tudo, eu tenho que comentar sobre o desenvolvimento dos personagens, especificamente do Miles e da Gwen. Geralmente é esperado que em uma continuação haja a evolução do personagem principal, que ele saia do ponto A para o ponto B, onde sempre é apresentado um problema, muitas vezes emocional, para que ele supere as barreiras que o impedem de seguir em frente. Coisa que senti falta em outro filme do Homem-Aranha, no caso Longe de Casa, onde o personagem parece retroceder para um ponto já superado. E por isso ambas as animações superam os atuais live action do personagem, porque os roteiristas sempre estão trazendo uma evolução do personagem. Miles está mais velho, suas preocupações de conseguir ou não ser um Homem-Aranha passaram, e agora o desafio é saber como conciliar essa vida de herói com a pessoal, se no fim todos acham que você não quer nada com a vida, principalmente seus pais, e é isso que faz o personagem se conectar com o público, porque ele passa por dilemas que todos passam ou já passaram na vida, principalmente na adolescência, onde você está descobrindo o que quer da vida e as pessoas ao seu redor acabam te pressionando e querendo saber algo que às vezes nem você sabe ao certo. Os acontecimentos do filme levam o personagem a refletir sobre isso para perceber que, apesar de tudo, a sua família o ama, e ele precisou seguir seu caminho para entender isso e sobre si mesmo. Aliás, o núcleo familiar do Miles e da Gwen dá espaço para que não só esses dois tenham desenvolvimento, mas também seus pais. Isso traz um peso grande que busca também evoluir aqueles que estão ao redor dos que conduzem a história. Falando na Gwen, ela é a co-protagonista do filme, tendo um destaque maior que não havia sido dado no primeiro. Aqui nos é apresentado melhor a história de origem da personagem com dilemas parecidos com o do Miles. Isso faz com que ambos cresçam juntos e por isso há tanta química entre eles, porque os dois se entendem e buscam se ajudar. Aliás, eu achei a Gwen uma das coisas mais legais do filme. E não posso deixar de citar novamente o visual dessa animação, que está ainda mais incrível que o seu antecessor. Aqui cada universo tem seu estilo de animação que casa muito bem com a personalidade de cada Homem-Aranha. No universo da Gwen, por exemplo, a animação é em aquarela em tons variados, mas que geralmente pendem para o roxo, algo melancólico. Melancolia é essa que está presente na vida da personagem de maneira intensa. Aliás, há um momento em que a Gwen chora e o fundo começa a escorrer da mesma maneira que a tinta aquarela, quando é usada no papel. O que na minha visão simboliza que, como aquele é o mundo dela, falando mais de maneira subjetiva, ele está em prantos assim como a personagem. Uma coisa que foi trabalhada de maneira diferente na continuação é a utilização dos secundários. Aqui não há um grupo específico seguindo a jornada junto a Miles o tempo todo ao seu lado. Isso pode acabar fazendo com que o público se apegue mais aos aranhas do primeiro filme, como foi comigo. No caso desse filme, são vários Homens-Aranha que estão espalhados pela história, com participações em ações específicas para que ela seja conduzida. Mas eles não deixam de ser incrivelmente carismáticos. São adições que enriquecem esse universo. O Punk-Aranha, por exemplo, rouba sempre a cena e pode se tornar um dos favoritos do público. E eu não poderia fazer essa crítica sem comentar da trilha sonora. Em Homem-Aranha no Aranhaverso há músicas que ficam marcadas em quem assistiu o filme. Digo músicas cantadas, posso citar What's Up Danger, Sunflower, Scare of the Dark e Home. Aqui eu sinto que elas não causam o mesmo impacto, não por ser pior ou melhor, já que as músicas continuam incríveis, e sim pelo momento que elas são utilizadas. Mas como eu disse, a trilha da continuação ainda é incrível. Duas músicas que me marcaram são Annihilate e a que mais gostei, Am I Dreaming, ambas do músico Metro Boomin, com colaboração de vários outros artistas. Já a trilha instrumental, essa sim eu sinto que vai impactar mais que a do filme antecessor, principalmente o tema utilizado nas cenas com o vilão Mancha. Antes de prosseguir para ele, tem um ponto que quero passar rapidamente. Tem cenas em que há legendas no estilo das HQs para explicar algum termo, mas às vezes passam rápido demais, fazendo com que a informação se perca ao espectador. Isso me incomodou em alguns momentos, mas nada que vá diminuir a qualidade da animação. E finalmente, o vilão. Em Homem-Aranha no Aranhaverso, uma das coisas que mais me incomoda é como o Rei do Crime não se mostra uma grande ameaça, apesar do visual amedrontador e da óbvia possibilidade de destroçar as realidades com a máquina dimensional que ele criou. Ele tinha essas características e ainda assim eu não sentia a tensão de perigo que ele poderia ter. E aí, através do Aranhaverso, o Mancha está em outro nível. Você sente essa tensão e em alguns momentos ele chega a ser assustador. Há outro elemento relacionado ao vilão que me deixou muito feliz por não ver muito em filmes de herói, que é o ato e consequência. Apesar do Mancha ver isso de maneira deturpada. O que quero dizer é que em um universo desses é comum que coisas do passado do personagem sejam esquecidas por terem um papel ínfimo. Mas os roteiristas conseguiram trazer algo bem pequeno do filme anterior
para dar um background para o personagem, tornando assim seu envolvimento com Miles ainda mais pessoal. Porém, boa parte do filme o foco não está no confronto contra o Mancha. Seguimos como se fossem duas histórias diferentes, mas conectadas, às vezes parecendo que há dois filmes dentro de um, e isso tem consequência no final, que chega no ápice da tensão que veio sendo construída ao longo do filme, que te deixa ansioso para ver a conclusão de tudo. Mas já havia sido anunciado que Homem-Aranha através do Aranhaverso seria a primeira parte de uma grande história, continuando em Homem-Aranha Além do Aranhaverso, que está marcado para lançar em março do próximo ano. O final é épico e te deixa na ponta da cadeira, mas não te dá a sensação de fim, como em Guerra Infinita, por exemplo, que também era a primeira parte de uma grande história, e você tem o começo da jornada do Thanos, meio e fim com ele vencendo. Aqui é algo mais como Duna, que vai escalonando a história até que em seu ápice seja colocado para que a sua continuação conclua. Então eu fico com um misto de emoções quanto a isso. Sinto que poderia colocar alguns elementos para deixar mais parecido com o final. Porém, a proposta é exatamente de fazer você sentir essa vontade de ver o próximo filme como se fosse a próxima edição de um HQ. Por isso temos o famoso Continua. Aliás, não espere ver alguma cena pós-créditos, porque não tem. Mas eu recomendo ver os créditos, porque é uma obra de arte à parte. Na minha opinião, Homem-Aranha através do Aranhaverso consegue ser superior a seu antecessor. Com uma boa história, bom desenvolvimento de personagens, boa trilha sonora e uma animação lindíssima, com poucos pontos negativos, como o fato de não ter final, mas que não tiram a grandeza do filme. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, digam o que acharam deles nos comentários e apesar do filme acabar com o Continua, esse vídeo não. Ele tem fim, então até mais e fiquem com Deus.